A tecnologia a serviço da saúde. O projeto Genoma Paraná está revolucionando a pesquisa genética no estado. Você já parou para pensar como os idosos estão lidando com as novas tecnologias? Enem 2024. A preparação dos estudantes para as provas. Combate à violência contra a mulher. O Conexão de hoje explica como o pacote antifeminicídio vai funcionar. E tem cultura. Programa de residência artística valoriza e estimula os talentos locais. E no quadro Por Aí, o roteiro gastronômico mais saboroso da cidade. Essas e outras notícias você confere no Conexão, que está começando. O que define quem somos? A cor dos nossos olhos, nosso tipo de cabelo, a nossa saúde e até como envelhecemos. Tudo isso está determinado em uma espécie de código que carregamos em cada célula do nosso corpo, o DNA. Aqui em Guarapuava, um projeto ambicioso está buscando decifrar esse código para entender melhor a saúde da nossa população. É o Genomas Paraná. O objetivo da pesquisa é personalizar o cuidado médico, adaptando os tratamentos para as necessidades únicas de cada pessoa. O que faz cada um de nós ser único? O que define as nossas características físicas, a nossa saúde e até mesmo a nossa longevidade? As respostas para essas perguntas estão escondidas em algo que todos nós carregamos dentro de cada célula do nosso corpo, o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula constituída por dois longos filamentos, que estão enrolados e formam uma estrutura semelhante a uma espiral, como uma dupla hélice. É nele que estão presentes os nossos genes, uma sequência específica do DNA que é responsável pelas características que herdamos geneticamente. Tudo o que somos, a cor dos nossos olhos, tipo de cabelo e até como o nosso organismo responde a doenças, está ali. Em muitos casos, os genes podem nos dizer se temos mais ou menos chances de desenvolver certas patologias. E é exatamente esse o objetivo do projeto Genomas Paraná. Para isso, os cientistas buscam decifrar as informações genéticas da população paranaense. Os pesquisadores acreditam que, quando conseguirem compreender essas características, poderão desenvolver projetos que vão impactar nossa saúde. Afinal, as informações fornecidas pelos genes ajudarão na prevenção de doenças antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. A medicina que a gente faz ainda hoje é uma medicina que não olha para o indivíduo como um todo, mas olha para o coletivo. E nós sabemos que o que importa é o doente, não a doença. Mesmo as doenças, em diferentes pessoas, têm evoluções completamente diferentes. Essa abordagem, que olha para o indivíduo, é chamada de medicina personalizada, ou medicina de precisão. Nela, o tratamento é ajustado às necessidades específicas de cada pessoa, com base nos seus genes. Um exemplo de uma área que eu lido todo dia, o câncer de tireoide. É uma patologia muito frequente, especialmente em mulheres, mas o câncer de tireoide não é uma patologia igual em todos os pacientes. Existem marcadores moleculares, por exemplo, em alguns tumores que indicam um prognóstico pior. E existem situações ou características moleculares que indicam um tumor mais indolente, menos agressivo. Então, se eu tenho conhecimento dessas alterações, eu posso mudar a cirurgia que eu faço. Então, na paciente X, eu teria que fazer uma tiroidectomia total e tirar os gânglios do pescoço, um esvaziamento cervical, o que aumenta a morbidade, sequelas, ou pode aumentar. Se eu não tenho essas mutações, eu poderia fazer uma cirurgia parcial, tirar só o lado que está doente. Então, isso é medicina personalizada. Sem análise molecular, o que eu faço? Está todo mundo igual. Tiro a tireoide inteira de todo mundo, tiro os gânglios, aumenta risco, custo. O primeiro passo para decifrar as informações genéticas dos paranaenses é construir um grande banco de dados. Ele vai possibilitar que os pesquisadores identifiquem padrões genéticos que podem indicar predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, o diabetes e a hipertensão. A ideia é que no futuro, cada pessoa possa ser tratada de uma forma única, personalizada, de acordo com a genética individual. A formação do banco de dados teve início no primeiro semestre do ano passado e ainda está em andamento. Participam dessa etapa 4.500 pessoas, escolhidas de 3 maneiras diferentes para garantir uma amostragem representativa da população guarapuavana. Primeiro,
2.000 participantes foram selecionados através de sorteio de endereços. Essas casas foram visitadas pelos pesquisadores que convidaram os moradores a participar do levantamento. Nós saímos a campo com os pesquisadores da empresa Opinião e fazemos a abertura das casas, né, juntamente com o agente comunitário de saúde. Então, nesse momento, né, o primeiro contato da pessoa no domicílio é feito com as recrutadoras, explicando sobre o projeto, tirando dúvidas, né, e a partir do momento que a pessoa recebe a equipe no domicílio, é feito um novo sorteio entre as pessoas que moram na casa para saber quem seria a pessoa convidada a participar e responder o questionário e participar das demais etapas. Já a segunda forma de participação é o cadastro voluntário. 2.000 pessoas se candidataram pelo site do Genomas Paraná. Rafael foi um dos guarapuavanos que se inscreveu para ajudar na pesquisa. Eu acho importante esse conhecimento genético, porque com ele, a partir de coisas que a gente já ouviu falar, será possível, né, identificar possíveis doenças que você pode desenvolver ao longo da vida e também, com isso, fazer aquele tratamento de prevenção e de forma gratuita com quem participa do programa, né? Hoje já existem esses exames, só que acaba sendo um valor um pouco elevado. Rafael está certo. Hoje, o sequenciamento completo do genoma, que é a análise detalhada de todos os nossos genes, já existe na medicina privada. Mas o preço para realizar um exame desses pode chegar a R$10.000. Já a terceira turma de participantes é formada por 500 idosos cognitivamente saudáveis, todos com mais de 80 anos. 85? Dói assim, só o joelho aqui, me dói assim, o joelho, e incha aqui o joelho. Qual que é a sua data de nascimento? A senhora sabe de cabeça? 18 de fevereiro do ano 40. 18. O questionário epidemiológico é uma parte fundamental da coleta de dados. Basicamente são perguntas sobre saúde, relacionadas ao estilo de vida da pessoa, a sua alimentação, históricos de doenças da família, né, e se ela faz algum uso de medicamentos. A partir daí, começa o processo de extração do DNA. Esse momento é crucial e, por isso, é realizado por máquinas automatizadas que garantem uma maior precisão. Depois da extração, o material genético é armazenado em freezers, que atingem até 80 graus Celsius negativos. Essa temperatura super baixa ajuda a manter o DNA e o RNA conservados. Todas as informações genéticas a serem levantadas, elas ficam em bancos de dados extremamente seguros, né? Então não corre o risco de ter um vazamento de dados. E a partir do momento que essas amostras biológicas elas entram para o laboratório, os indivíduos eles passam a ser códigos. O passo seguinte é o do sequenciamento genético. Essa etapa deve começar ainda nesse ano. As amostras de sangue, saliva e fezes vão ser processadas com equipamentos de última geração, que conseguem ler e interpretar o DNA de cada pessoa. Essa leitura é feita de forma rápida e precisa graças ao Illumina NovaSeq 6000, um dos mais avançados sequenciadores genéticos do mundo. Ele é um processo que, na verdade, ele atua junto com a inteligência artificial também, né? Então, a partir dessas amostras já processadas, já extraídas, ela passa por esse equipamento da Illumina, né? Então, é feita uma análise desse sequenciamento desse DNA. Então, a partir das bases de nucleotídeos presentes no nosso genoma, vai ser feita uma análise, né? E uma análise comparativa para ver se esse sequenciamento, para ver se essas bases, elas estão de acordo com o padrão que nós encontramos em pessoas saudáveis. O processo de sequenciamento transforma o material biológico em uma enorme quantidade de dados. Depois, essas informações são comparadas com um genoma de referência, que é um DNA modelo. É isso que permite aos cientistas reconhecerem as chamadas mutações genéticas. Tudo aquilo que não estiver dentro de uma sequência esperada desses nucleotídeos, a gente já tem que fazer uma investigação para ver se aquilo se trata de um polimorfismo, né, de uma alteração, se aquilo se trata de um silenciamento ou até mesmo de uma superexpressão de algum gene em específico que pode levar então a diversas doenças. Como serão muitos os dados obtidos, os pesquisadores vão contar com a ajuda da inteligência artificial para analisar tudo isso. É ela quem consegue cruzar informações genéticas com dados sobre o estilo de vida,
o ambiente e o histórico familiar de cada participante, buscando padrões que possam indicar riscos para a saúde. Para isso, o Ministério da Saúde, que é parceiro do projeto, contratou uma equipe de 21 bioinformatas que vão atuar no uso da IA. Nós estamos construindo, em 3 anos, nós vamos ter o sequenciamento dos genomas, os dados de saúde pública, dados digitais. Nós vamos ter, na verdade, a base para fazer o que não existe no Brasil ainda, que é um Living Lab em saúde. O que é um Living Lab? É um laboratório vivo. Eu tenho dados genômicos, eu tenho dados de IA, eu tenho georreferenciamento de onde estão as doenças na cidade. Segundo a revista Cell, quase 80% de todos os dados genômicos disponíveis em bancos de dados internacionais são de pessoas de origem europeia, enquanto apenas 1% são de pessoas de origem hispânica ou latino-americana. Mas o problema disso é que a genética europeia é muito mais homogênea do que a brasileira, porque o Brasil é um povo miscigenado e abriga uma variabilidade genética muito maior do que a de outros povos, por exemplo. Então, por isso, a necessidade da gente desenvolver pesquisas e dados específicos tanto do Paraná quanto do Brasil. E essas informações são importantes não só para a pessoa que participa, mas para toda a sociedade. Quanto mais entendemos sobre os nossos genes, mais podemos criar políticas de saúde eficazes, focadas na prevenção de doenças ou na personalização dos tratamentos. O projeto pode, por exemplo, descobrir por que alguns medicamentos dão melhores resultados em algumas pessoas do que em outras. Nós vamos ter aqui qual que é a porcentagem de expressão ou da presença de uma variante que aumenta o risco de câncer de mama. Se for alto, então significa que a gente tem que tratar, mas buscar essas pacientes precocemente. A prevenção primária, que a gente chama, e secundária. A gente vai descobrir marcadores que têm associação talvez com dislipidemia, alteração do colesterol. Se isso é presente aqui, então o gestor público pode trabalhar a população desde a sua infância para que esse paciente não venha a ter doença. Isso impacta o paciente, mas impacta também questões econômicas. É muito mais lógico e barato eu tratar antes da doença surgir do que tratar a doença já manifestada. O projeto Genomas Paraná conta com a participação de 20 instituições. Entre elas estão o IPEC, que é o Instituto para a Pesquisa do Câncer, as universidades estaduais do Centro-Oeste e de Ponta Grossa, Unicentro e o APG, respectivamente, e a Universidade Federal do Paraná. O financiamento é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e da Fundação Araucária. Mais de 5 milhões de estudantes estão se preparando para a edição 2024 do Enem. Como as provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos domingos 3 e 10 de novembro, os candidatos têm pela frente mais 2 semanas de preparação e ansiedade. Gian é estudante de Engenharia Mecânica no campus de Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A vaga no ensino superior público foi conquistada a partir da nota que ele tirou no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas eu estudava todo dia e eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de assistir filmes, escutar música. Então isso sempre agregou na minha redação também e facilitou muito para mim, porque a minha nota de redação foi muito boa. Em média, todos os anos, 5 milhões de estudantes fazem a prova do Enem em busca da realização de um objetivo de vida, cursar uma faculdade. Esse ano não vai ser diferente. São 5.055.699 candidatos. Uma delas é a Maria Eduarda. A estudante do 3º ano do ensino médio se prepara para fazer a prova pela primeira vez. O que ela busca é uma vaga no curso de Educação Física. Estou estudando por conta própria mesmo em casa, eu fiz uma lista de matérias que caem no Enem e daí eu estou pesquisando um pouco elas. Estudar sozinho é um caminho, mas para além dos esforços individuais, muitos candidatos do Enem contam com o apoio de cursinhos solidários. O Tiago coordena um deles desde 2022. As aulas, que são ofertadas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, buscam preparar os alunos, aumentando as chances deles ingressarem no ensino superior. A nossa ideia aqui é justamente com os alunos da UTFPR que são passaram por esse processo do Enem, eles sabem como lidar, todo o processo em si, eles têm as dicas, digamos assim, eles têm os caminhos mais curtos para enxergar uma prova do Enem ou de qualquer outro vestibular com o olhar deles recente.
Então, é justamente essa experiência deles recente que faz com que o cursinho direcione as aulas para que a gente consiga obter as melhores aprovações, os melhores resultados. A reta final para o Enem é um momento de grande expectativa para milhares de estudantes em todo o país. Enquanto a preparação é fundamental para se sair bem nas provas, o cuidado com a saúde mental também merece atenção especial. Para a professora Rosiane, esse equilíbrio entre o estudo e o autocuidado que pode fazer muita diferença no dia da prova. Tirar uma parte do dia para fazer um resumo das principais coisas que você estudaria para a prova e, na sequência, descansar, assistir um filme, conversar com os amigos, fazer uma caminhada, enfim, isso tudo ajuda a depois, no outro dia, estar mais descansado para fazer a prova. As dicas da professora são reforçadas pela psicóloga. Sabrina ressalta que é importante o estudante estabelecer uma rotina de estudos viável, com pausas para fazer outras atividades. Elas ajudam a aliviar a pressão e a ansiedade nessa etapa final. Ele possa encontrar no meio dessa rotina de estudos, até mesmo próximo da prova, momentos em que ele encontre prazer de formas diferentes. Ter sempre um limite de estudos também, porque muitas vezes eles se cobram tanto que acabam no período ali próximo da prova estudando muito mais horas do que o necessário. E o nosso cérebro não funciona se ele está extremamente cansado, né? Então ter esses momentos de descanso, de pausa para fazer coisas que ele gosta e prazerosas. Os animais de estimação mudaram de status nos últimos anos e ascenderam à posição de membros da família. E com isso, presenciamos uma explosão na oferta de produtos e serviços para pets. Esse mercado é responsável por colocar em circulação, por ano, 60 bilhões de reais. Essa é a gatinha. Ela foi adotada pelo Douglas e pela Ana há mais de 7 anos, quando começaram a namorar. Hoje, ela é parte da família. Isso era tipo era um gatinho, agora é como se fosse uma criança mesmo. Cara, a casa é toda adaptada para ela, né? A gente não tem tapete, por exemplo, porque se ela vê tapete ela faz xixi. A gente acordava muito de madrugada porque ela pedia ração, a gente comprou um alimentador automático para ela que cai tipo conforme a gente programa. Hoje a gente tem condição de dar uma vida de dondoca para ela e a gente não mede esforços. Douglas e Ana não são os únicos a investir em conforto e bem-estar para animais de estimação. Atualmente, no Brasil, cerca de 56% das casas brasileiras têm pelo menos um gato ou cachorro. A estimativa é que o mercado pet faça a economia do país girar em mais de 60 bilhões de reais por ano. Esse mercado, a tendência é fantástica, né, em termos de... Pelo levantamento do Sebrae, que fizeram toda uma pesquisa, no Brasil atualmente tem em torno de 166 milhões a população desses animais de estimação, né? Então a tendência é crescer muito. E não são poucos os produtos oferecidos para o público formado por pais e mães de pets. Ele inclui petiscos naturais, comedouros interativos e serviços de babá. Tudo para que os tutores possam oferecer bem-estar aos animais. E eu fui pesquisar, falei, se tem aplicativo para babá de gente, deve ter algum aplicativo para babá de bicho também, né? Aí eu entrei no site da Dog Hero e eu dei uma estudada, vi que você tinha que fazer um cursinho, que era uma coisa assim que tinha seguro também para os clientes. Eu falei, isso aqui parece uma coisa bem segura e tem gente que realmente se preocupa o suficiente para cuidar desse jeito do animal, né? Então, hoje a gente tem notado uma mudança, né, de muitos produtos, né? Então a gente está tendo um crescimento muito grande de produtos naturais, né? Então a gente vê essa preocupação do tutor de pet não em fornecer qualquer coisa, né, para o animal. Então, produtos mais naturais, sem conservantes, sem aditivos, sem corante, né? Ração, a gente não vê quase mais no mercado ração colorida, né? Então, assim, são tendências de que o pessoal está realmente priorizando a saúde do pet, está mudando essa visão de como o pet é, né? De que ele é um animal que ele precisa de um cuidado a mais do que antigamente, né? Não é qualquer coisa que vai satisfazer as necessidades básicas dele. A preocupação com os pets vai além dos cuidados em vida. Recentemente surgiram os crematórios de pets. O objetivo deles é proporcionar aos tutores uma despedida dos animais com dignidade e respeito. Tem 3 pilares: o pilar ecológico, o pilar emocional e o pilar sustentável. O ecológico é justamente resolvendo o problema do nosso meio ambiente, né? Nós damos a oportunidade do tutor, do cidadão, dar um destino ecologicamente correto para o seu pet. O emocional é para quem quer dar uma despedida digna ao seu pet, aquele petzinho que foi recebido com tanto amor,
E agora também, no momento da despedida também precisa ser dado o mesmo amor e o mesmo respeito. E o sustentável é entendendo que nós temos uma função social na nossa cidade. Para aqueles que, como a Jaque, consideram os pets parte da família, o crescimento desse mercado possibilita que os bichos sejam amados e cuidados da melhor forma. Eles são parte da minha vida, e não só a mim, mas toda a família. Algumas pessoas acham a gente meio maluco de ter 8 bichinhos em casa, mas cada um tem uma história e a gente sente muito amor por eles. Quem tem a oportunidade de conviver, de sentir esse amor genuíno e puro que só um animal muitas vezes pode oferecer e representar no nosso dia a dia, sabe o que eu digo dessa importância. E a seguir, novas medidas do pacote antifeminicídio prometem reforçar a proteção às mulheres no estado do Paraná. E mais, idosos enfrentam desafios para se adaptar às novas tecnologias. Você vai ver como eles estão lidando com o uso de celulares e outros dispositivos digitais. A legislação brasileira no que diz respeito à violência contra a mulher é uma das mais avançadas do mundo. E esse mês, o país deu mais um passo nesse sentido, com a sanção da Lei nº 14.994. Esse novo ordenamento jurídico possibilita um maior rigor punitivo aos crimes de feminicídio. Eu sofri violência doméstica por 10 anos. Sofri várias violências, geralmente quando ele estava alcoolizado. E isso deixa marcas, né, na vida de uma mulher. Você sente vergonha por ter passado por isso. São histórias difíceis de lembrar. Marcas que talvez nunca se apague. O relato de Isabel, nome fictício usado para resguardar a identidade dela, está longe de ser uma exceção. No Brasil, no ano passado, pelo menos 700 mulheres foram vítimas de violência doméstica por dia. São quase 256 mil ocorrências no total, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Algumas dessas mulheres que sofreram violência doméstica hoje não estão mais vivas para contar a própria história. Isso porque parte delas foi assassinada. Crimes cometidos pelo fato de elas serem mulheres e que, por isso, não são infrações comuns. No Brasil, desde 2015, as mortes de mulheres que têm como motivação o ódio pelo feminino foram tipificadas. São, portanto, crimes de feminicídio. Só em 2023 foram registrados 1.467 ocorrências desse tipo. Isso significa que no país, uma mulher morre a cada 6 horas por razões de gênero. É justamente porque os números de feminicídio e de violência contra a mulher seguem crescendo no Brasil que no último dia 9 desse mês foi sancionada a Lei nº 14.994, conhecida como Pacote Antifeminicídio. A nova lei promove modificações em outras leis em vigor, como o Código Penal, a Lei de Contravenções Penais, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei Maria da Penha e a própria Lei do Feminicídio. O objetivo principal da legislação sancionada nesse mês é deixar as punições mais rigorosas. A pena mínima para o crime de feminicídio, por exemplo, passa de 12 para 20 anos. Já a máxima, que era de 30 anos, agora pode chegar a 40. Para a gente continuar falando sobre esse assunto e entender um pouco mais sobre o pacote antifeminicídio, nós do Conexão convidamos a advogada, pesquisadora e especialista Ana Cláudia de Abreu. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Bom, primeiro, como esse novo ordenamento jurídico ele vai ajudar a diminuir, a coibir a violência contra a mulher? Eu acredito que ele não vai coibir nem diminuir a violência contra a mulher, né? Nós temos uma medida, um pacote que aumentou várias penas em relação, né, a vários crimes, principalmente a pena do feminicídio, também aumentou a pena do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas, né, nós sabemos que o direito penal, o aumento das penas, eles não são suficientes para coibir a violência contra as mulheres, né? Não à toa aí os dados do último mapa da violência que constataram que 9 anos após a lei do feminicídio, nós tivemos o maior número de feminicídios no Brasil.
Então, ele é um pacote que visa a diminuição da violência, mas efetivamente nós precisaríamos de um pacote de políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher, que seria muito mais efetivo do que só leis penais e aumentos de pena. E no que essa nova legislação se diferencia da lei do feminicídio? Então, em relação ao crime de feminicídio, a lei anterior, a 13.104, ela trazia o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, com uma pena de 12 a 30 anos, né, podendo aí ter outras qualificadoras, né, variar em relação à pena. Agora, o feminicídio ele passa a ser um tipo penal autônomo, ele vai estar previsto no artigo 121A do Código Penal, e a pena dele teve um aumento muito considerável, passou a ser uma pena de 20 a 40 anos, ainda com a possibilidade do aumento da pena pelas demais qualificadoras relativas a meio de execução, forma, o instrumento utilizado para praticar o crime. Então, realmente, em relação, né, à mudança de pena, ele é uma mudança grande. Vai ter também impactos dogmáticos, jurídicos, nessa criação desse tipo penal novo. Aí nós estamos aguardando como o sistema de justiça criminal vai operar. E como que essa nova legislação dialoga com a Lei Maria da Penha? Na verdade, ela faz parte desses pacotes que nós temos, né? Desde a Lei Maria da Penha, desde a CPI da violência doméstica contra a mulher. Em relação à Lei Maria da Penha especificamente, né, ela altera a Lei Maria da Penha para aumentar a pena do descumprimento das medidas protetivas de urgência, o que é uma medida importante, porque muitas vezes quando a gente tem o descumprimento da medida protetiva que nós temos uma violência muito maior ou até mesmo um feminicídio. E aí eu gostaria de apontar, não é especificamente relacionado à Lei Maria da Penha, mas uma das principais mudanças dessa nova legislação é o efeito da condenação. E aí nós passamos a ter como efeito da condenação a suspensão de cargo público, de mandato eletivo e a não possibilidade do sujeito se candidatar ou prestar um concurso, enfim, enquanto ele estiver condenado por crime que envolva razões da condição de sexo feminino contra a mulher. O Brasil ele é reconhecido como um país que tem uma legislação modelo em relação ao combate à violência contra a mulher. Mas o que você acha que falta para essas leis começarem a dar resultado e os números começarem a cair? Como nós estávamos falando anteriormente, né? Nós realmente temos um pacote legislativo que é muito elogiado, né? A Lei Maria da Penha ela é muito elogiada, é considerada a terceira melhor legislação do mundo. Depois da Lei Maria da Penha, nós tivemos várias alterações no Código Penal e agora temos, né, a lei do feminicídio, a nova lei do feminicídio, mas as leis elas não são suficientes, né? Nós precisamos mudar as práticas, quando eu digo práticas, desde as práticas do sistema de justiça. Quando eu me refiro ao sistema de justiça, eu também incluo a segurança pública, né, o acolhimento das mulheres em situação de violência na Delegacia da Mulher, o acolhimento das mulheres em situação de violência pela Polícia Militar também, principalmente considerando aí os casos de fim de semana, que a Delegacia da Mulher deveria funcionar 24 horas e não funciona, né? Então nós temos uma lei, por exemplo, que determina o funcionamento das Delegacias da Mulher por 24 horas, mas na prática elas não funcionam 24 horas. Então nós precisamos, né, não só fazer leis bonitas, leis com nomes de mulheres, leis elogiadas, né, nós precisamos concretizar que essas leis de fato sejam respeitadas e aplicadas. E aí a gente consegue realmente ter um pacote de enfrentamento à violência contra a mulher e redução da violência e dos feminicídios. Obrigada, Ana. Como a violência contra a mulher ainda é uma prática, uma realidade, nós precisamos compreender e entender a necessidade de combater a violência contra a mulher. As leis de enfrentamento à violência contra a mulher são fundamentais para que a nossa sociedade caminhe do padrão machista, em que o homem tem a sensação de que pode dominar a mulher e controlar o corpo dela, em direção a uma sociedade com equidade para eles e elas. A Isabel, nome fictício, por exemplo, foi vítima de violência doméstica por 10 anos. E isso não é motivo para que ela seja julgada. A gente tem que sempre pensar que uma mulher que está em situação de violência doméstica, ela está sofrendo isso dentro da casa dela, da família dela,
com a pessoa, né, porque pode ser homem ou ser mulher, com a pessoa que ela elegeu como amada, com a pessoa que ela está apaixonada, né? O agressor se vale desse amor para manter o relacionamento e também o comportamento agressivo. Antes de bater, o homem pratica outros tipos de violência, fazendo a autoestima da mulher cair e ela se acreditar dependente dele. É só aí que as agressões físicas iniciam, e a cada ocorrência elas tendem a aumentar. Mas entre as sessões de violência há o arrependimento, o pedido de perdão e uma fase de lua de mel. É o que os pesquisadores de gênero chamam de ciclo da violência. Era o que acontecia na casa da Isabel, quando depois de 10 anos sofrendo, ela procurou ajuda e não obteve uma resposta efetiva. Isso porque, na época, ainda não havia nenhuma lei de proteção à mulher em vigor. Eu fui da delegacia e eu perguntei se tinha algo para se fazer e eles falavam que não na época, porque se não fosse um flagrante, não tinha o que fazer. E eu lembro que na época eu fiquei muito indignada por não existir nada de proteção. Mas foi pouco tempo depois, né, foi assinada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi a primeira a entrar em vigor com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Isso foi no ano de 2006. 9 anos depois foi promulgada a Lei do Feminicídio. Ambas foram responsáveis por impulsionar as denúncias e, sobretudo, políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. A cidade de Guarapuava já esteve entre os 100 municípios mais perigosos para uma mulher viver. Desde que essa estatística foi lançada em 2012, várias políticas públicas foram implantadas para ajudar as mulheres a combater o ciclo da violência. 2 exemplos são a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e o CRAM, o Centro de Referência no Atendimento à Mulher. Nesse ano, até agora, o CRAM já atendeu 843 novos casos de violência contra a mulher, atingindo com 3 meses de antecedência a quantidade de novos atendimentos realizados em 2023, 841. Ao chegar aqui, as mulheres encontram acolhimento, informação e apoio. E aí a gente tem um atendimento psicológico que também ele é voltado para... É focado nessa questão mesmo do fortalecimento quanto à situação de violência, né? Então, tem muitas mulheres que acabam estando há muito tempo, às vezes, num relacionamento, né? Quando é o caso de violência doméstica, que elas têm dificuldade de sair do ciclo da violência, né? E aí, assim, elas estão naquele momento, às vezes, que elas precisam ali de um apoio psicológico. Para acessar os serviços do CRAM, as mulheres podem ir pessoalmente ao centro de referência, que fica na Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, número 1545. O telefone da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres é o 3142 1150. Entendendo primeiro a importância do combate à violência contra a mulher e também da continuidade das ações municipais nesse sentido, nós vamos conversar com a vice-prefeita eleita, Rosângela Virmão, que vai explicar um pouco sobre o futuro das políticas públicas para as mulheres em Guarapuava. Rosângela, quais são os planos dessa nova gestão que vai assumir agora dia 1º de janeiro com relação às questões que tangem as mulheres? Bom dia. Então, a nossa gestão é uma gestão que tem se preocupado com a Secretaria da Mulher, com assuntos, né, relacionados às mulheres. Nós queremos fortalecer os programas já existentes, programas, por exemplo, que trazem para as mulheres uma independência financeira, né, que fortalece e qualificam elas para o mercado de trabalho. Fortalecer e trazer para a população sobre o direito das mulheres, conhecimento em relação aos direitos das mulheres, para que a população entenda, porque nós ainda temos muita violência, né, contra as mulheres, a proteção das mulheres, enfim, são vários assuntos dentro da Secretaria da Mulher importantíssimos que terão continuidade e fortalecimento, inclusive. Uma das promessas feitas em campanha eleitoral ainda seria de alguns cortes. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vai sofrer algum desses cortes? Não vai sofrer, gente, fiquem tranquilos, inclusive já recebi outros questionamentos, ela vai se manter, essa secretaria importantíssima, a secretaria aqui em Guarapuava, ela teve um trabalho muito bonito, né? Ela tem uma relevância para as mulheres do nosso município, nós temos ainda muita violência contra a mulher, muitos direitos a serem alcançados e ela não será extinta, essa secretaria, ela permanecerá. E como que fica o orçamento dessa secretaria na nova gestão? Nós, lá na Câmara de Vereadores, já recebemos a lei orçamentária anual, mas ainda não foi votada, então, provavelmente, continua com o recurso que foi aprovado, né, que vai ser aprovado da gestão anterior
para o ano de 2025, porém, quem assumir a secretaria vai ter que buscar mais recursos, porque os recursos só do município não são suficientes para desenvolver os programas necessários. E já existe algum nome em vista para assumir a Secretaria da Mulher? Ainda não, vamos aguardar aí, mas provavelmente tiverá uma pessoa bem bacana para dar continuidade nesse trabalho tão importante. E Guarapuava é um dos poucos municípios do interior do Brasil que conta com um CRAM, com a Casa Abrigo e com a Casa da Mulher Brasileira em construção. Qual que vai ser o destino desses aparelhos nessa nova gestão? Olha, gente, a Casa da Mulher Brasileira terá continuidade, nós estamos aí num período de construção, né? Provavelmente encerre aí esse ano, vai continuar a construção, vai continuar a Casa Abrigo, enfim, todos os serviços, rede de apoio, né? Como eu disse para você, vamos dar continuidade em todos os equipamentos e trazer programas novos, fortalecer os que já tem. Fiquem bem tranquilos que não vai ficar nada parado. Obrigada, Rosângela. Isabelle Marques para o Conexão. Para quem é mais jovem como a gente, Alice, um mundo sem internet, celular e aplicativos parece impossível. Mas para outros grupos populacionais, como os formados por pessoas idosas ou deficientes, é esse universo digital que assusta e mesmo segrega. O mundo, que já parece imenso, na atualidade cabe dentro de um aparelho eletrônico. Hoje em dia, pelo celular, é possível fazer compras, transações bancárias ou até agendar consultas médicas, facilidades da vida moderna. Mas será mesmo que são procedimentos simples de serem feitos? Não para todo mundo. A Marciana, por exemplo, tem baixa visão, e usar o celular para fazer outra função que não seja fazer uma ligação é sempre um desafio. Por isso, quando precisa acessar um aplicativo para pedir um carro, pagar uma conta ou agendar consulta médica pelo SUS, nunca está sozinha. Ela sempre chama a filha Thalita, de 14 anos, para ajudar. É um pouco complicado, a gente entendeu essas coisas de banco, né? Então, sempre ela está comigo. Aonde eu tô, ela está comigo. Porque eu sei que eu vou ter que mexer com o celular, né? Então, ela é meu porto seguro. Marciana é um exemplo de como as tecnologias podem ser segregadoras. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2023, 16% dos lares não tinham acesso à internet e mais de 29 milhões de pessoas não se consideram usuárias da internet. Dados que evidenciam que para muitos indivíduos a tecnologia é uma barreira. A dona Lívia tem 75 anos. Mesmo usando o celular há mais de 10, ainda enfrenta dificuldades ao lidar com a tecnologia. Eu nem mexo muito, eu tenho medo de entrar em alguma coisa que não deve. Para a gente é difícil, eu acho muito difícil, sabe? Para a gente entrar nesse mundo novo, né, de hoje, né? A acessibilidade digital, ou a falta dela, não é apenas uma questão tecnológica, mas também de inclusão social. Afinal, muitos serviços básicos hoje são necessariamente vinculados a esse universo. Então, ele facilita a vida das pessoas que têm uma certa escolaridade, que conseguem mexer, facilita muito, claro, mas impacta muito negativamente para o público mais vulnerável. O público que nós atendemos é um público que tem muita dificuldade em e-mail, e em cadastrar senha e depois ficar com essa senha. Então, assim, eles vêm até o CRAS para nós auxiliarmos, né, nessa função, educar, de vaga de CMEI, os requerimentos do INSS, agora a Defensoria Pública também, né, o agendamento é informatizado, e as pessoas não têm essa facilidade de mexer com os sistemas. Na prática, ainda há muito a ser feito para garantir que todas as pessoas possam navegar no mundo digital com segurança e autonomia. Com certeza, no desenvolvimento dessas aplicações, o pessoal fazer um levantamento mais detalhado, né, sobre o público e questões que eles poderiam abordar, ia fazer bastante diferença. Né? A acessibilidade digital é fundamental para que todos tenham oportunidade de exercer seus direitos de forma igualitária. Depois do intervalo, as últimas ações da campanha Outubro Rosa. E ainda, Residência Artística valoriza e incentiva os talentos da cidade. Saúde da mulher, desafios e perspectivas para o controle do câncer é o tema da campanha do Outubro Rosa desse ano. Mesmo com o mês chegando ao fim,
as ações de conscientização e de prevenção seguem sendo realizadas por diversos setores da sociedade. O objetivo da campanha Outubro Rosa é alertar a população, em especial as mulheres, sobre a importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo de útero. Esse mês deve ser fortemente trabalhado para a conscientização e dizer que as mulheres precisam fazer esses exames, né? Então, para que tenha essa prevenção, tanto do câncer de colo quanto do câncer de mama. No Brasil, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres, e o de colo de útero aparece em terceiro lugar. Ambos têm tratamento e podem ser curados, desde que detectados logo no início. Por isso a importância da realização de exames preventivos periódicos. Para aumentar o acesso das mulheres a esses procedimentos, várias instituições estão promovendo as testagens gratuitamente. A Unidade Escola de Enfermagem da Unicentro, que já realizou exames essa semana, volta a atender a comunidade na próxima segunda-feira, entre 8 e 11 da manhã, e também no dia 30, das 2 às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3629-8187. A Real Clean, do Centro Universitário Campo Real, também está realizando exames preventivos de câncer de colo de útero, gratuitamente até o final do mês. De segunda a sexta-feira, os atendimentos são das 7 às 10 da noite e aos sábados, entre 8 da manhã e meio-dia. As interessadas podem agendar pelo telefone 3621-5200. A Prefeitura de Guarapuava está com o edital aberto para a seleção e financiamento de projetos culturais. Artistas, produtores e instituições podem submeter projetos em diferentes áreas, como música, teatro, dança, artes visuais e literatura. Os objetivos são promover a diversidade cultural e garantir o acesso da população do município à cultura. As informações estão disponíveis no site da Prefeitura. A arte, em suas diversas formas, é uma maneira de expressão humana que ultrapassa as barreiras e transforma vidas. Hoje, nós vamos conhecer a história de mulheres que usam a arte como uma forma de autoexpressão, exercício da liberdade e de resistência. Derivada do latim ars, a palavra arte significa uma técnica, uma habilidade e uma manifestação da comunicação que percorre a humanidade desde seus primeiros passos. Relacionada às emoções e sensações de quem a constrói, a arte é muitas vezes o grande legado da vida dos artistas. E é muito intrínseco à vida do artista mesmo, né? E do ser criança também. Eu acho que a criança ela é muito artística justamente por ela olhar o mundo com esse olhar jovial, com esse olhar da primeira infância que você descobre tudo e você experimenta tudo. E o artista é isso, né? Você olha para o mundo com esse olhar de descoberta, de experimentação. Bruna se vê conectada com o mundo artístico desde muito jovem, quando ainda se imaginava desenhando croquis e estudando moda. Hoje, já formada em artes pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, ela explora a dança, a performance e as artes visuais, mas se encontrou mesmo no teatro. Não era eu, mas era eu. Quando você expõe a tua arte, principalmente do corpo, é uma coisa muito visceral, porque ali você está literalmente, né, o seu corpo na frente de outra pessoa. Expor o que pensam é a busca de muitos artistas, uma forma de colocar para fora o que sentem através de suas produções. Bruna não é a única. Esse também é o caso de Flávia, artista visual e musicista, que relembra como desde criança preferia lápis e giz de cera a brinquedos. Hoje, como artista plástica, trabalha com o grotesco e a filosofia da arte, enquanto o samba a conectou a uma nova paixão. Eu me apaixonei muito pela percussão no curso de arte e a partir disso eu comecei a me aproximar muito do pandeiro. Foi um instrumento que me trouxe muito afeto e a partir dele eu comecei a me profissionalizar. Eu trabalho agora como musicista na banda do Samba da Flávia e eu gosto muito. O samba me trouxe uma paixão que eu não conhecia. Ainda precisa ser dito, né? Ainda precisa que alguém fale, cadê as mulheres da arte? Porque é sempre o artista, sempre as artes belas e é sempre o artista.
Hoje artistas formadas, Flávia e Bruna representam um grupo extenso de brasileiros que encontraram na arte seu propósito de vida. Mulheres que contam ao mundo, com alegria, o que significa sentir e se expressar. Mas nem sempre foi assim. Direitos tão simples quanto a liberdade de dividir suas criações, desejos e ambições, há poucas décadas eram sufocados. Mesmo quando as obras eram reconhecidamente qualificadas, seu crédito não era direcionado às mulheres que a produziam. Várias obras ao longo da história, elas que foram feitas por mulheres, elas foram associadas ou a homens, né, ou elas foram classificadas como obras anônimas, né, de autoria anônima. Então, essa é uma questão bem recorrente ao longo da história. Indo além da pesquisa, Andressa também se expressa através da arte e, em suas obras, reflete os temas que estuda. Das minhas primeiras experimentações com o bordado. Então, eu acho que as minhas mulheres bordadas são sempre um pouco fragmentadas, né? Sempre falta algum pedaço. E essa ideia de que a gente está se construindo, está se refazendo o tempo todo, né? Apesar de o talento não possuir gênero, é necessário relembrar os acontecimentos do passado para defender as necessidades do presente. A arte pode ser a porta de entrada para uma vida digna e para o autoentendimento, uma necessidade humana que muitas vezes não encontra apoio suficiente para se desenvolver. Quando você questiona, né, fala, mas onde estão, né, as grandes artistas? Elas sempre estiveram aí, elas sempre existiram e elas simplesmente não foram colocadas na história, elas não foram colocadas nos livros de história, elas não foram reconhecidas. Hoje em dia eu já me encontro, eu já me identifico como artista mesmo, e ela faz parte da minha vida em muitos aspectos, porque parece que é uma coisa que precisa transbordar em mim de alguma forma. Foi pensando nessa importância do processo criativo e de um espaço seguro de criação que a professora Desirê Mello, do Departamento de Arte da Unicentro, deu vida para o projeto Residência Artística. A proposta é criar um espaço seguro para que artistas de todas as idades, áreas e interesses possam juntos desenvolver o processo criativo. Todo artista, ele em algum momento na vida, ele acha que ele é uma exceção. Pelos seus gostos, que são diferentes, são excêntricos, pelo seu jeito de vestir, porque a gente gosta de se expressar na nossa vestimenta, a gente quer coisas assim, diferentes, do jeito de falar, do jeito de andar, e parece sempre assim que é exceção, eu sou a parte. Aí quando você entra num grupo que todo mundo é, de uma certa maneira, excêntrico, você se sente pertencente, né? Você se sente assim, nossa, eu achei minha tribo, né? Eu achei meu grupo. E isso move, né? É um poder assim, de mobilização. A residência artística iniciou em 2022, como um laboratório de observação do processo criativo. São 15 encontros semanais. Bruna, Flávia e Andressa participam deles e reforçam a importância do espaço para explorar mais a fundo as possibilidades da arte. Acho que a residência ela é uma oportunidade mesmo, né? Uma oportunidade tanto numa questão de você ter um espaço, por exemplo, eu não tenho um espaço cênico na minha casa, né? E você tem esse acesso à universidade, eu acho que isso é muito importante também, por ser um projeto de extensão, você agrega, né? Então você traz pessoas da comunidade que são artistas, mas não são acadêmicos, para dentro da universidade, e eles tomam esse espaço que é deles por direito e desmistificam essa visão da universidade que às vezes a gente acaba tendo, né? Algo muito distante. Ao final dos 15 encontros, cada artista precisa entregar uma obra, que vai compor uma exposição coletiva aberta ao público. É uma relação assim de você fazer e aprender fazendo, né? E observando. E tem essa questão que acontece muito em redes de apoio, né? Como, por exemplo, até terapia em grupo, que você consegue se perceber por causa do outro. Então, eu estou produzindo, estou tendo dificuldade, eu estou vendo o outro lá também com dificuldade. A gente consegue ter muito mais clareza de como resolver, né, os problemas dos outros que os nossos. E aí, de repente, a gente começa a perceber
semelhanças, né? E diferenças. A arte tem potencial de cura, de mobilização e de discussão. Apesar de nem todos nascerem artistas, qualquer um pode se tornar um criador. O incentivo e a oferta de ambientes que proporcionem o acesso ao meio artístico possibilitam não apenas novos artistas, mas também desenvolvem cidadãos mais conscientes, criativos, críticos e participantes nas transformações da sociedade. A arte, para mim, é necessidade. Eu sinto uma necessidade esmagadora de criar, de ter um trabalho criativo, né? De fotografar, de bordar. Aquele momento é catártico. Aquele momento ele não dá nem para explicar, assim. Então, é uma necessidade catártica aí que eu não posso viver sem. O fim de semana vai ter céu encoberto em Guarapuava, mas nada que impeça os moradores de aproveitar o fim de semana. Não chove nem no sábado e nem no domingo, e as temperaturas ficam agradáveis. Mínima de 13 e máxima de 25 graus amanhã. As mesmas condições vão ser observadas na segunda e na terça-feira. Quando pensamos em lazer e diversão, muitas vezes nos esquecemos de que esses momentos também podem envolver os sentidos. E um deles é o paladar. No Por Aí de hoje, vamos explorar Guarapuava de uma forma diferente, fazendo um roteiro gastronômico que nos permite saborear as 4 refeições do dia. Turistar por qualquer cidade inclui necessariamente uma parada nos pontos turísticos do lugar, mas entre uma visita e outra sempre tem espaço para explorar os sabores do local visitado. E é isso que vamos fazer hoje, experimentar Guarapuava. Do café da manhã ao jantar, passando por opções de almoço e happy hour, você vai descobrir lugares incríveis e sabores únicos da nossa cidade. Nossa primeira parada é na padaria Essência do Sabor, uma das mais tradicionais de Guarapuava. Com 13 anos de história, a padaria se destaca pelo cardápio variado, que inclui doces, salgados e opções de café. Claro, sempre buscando também trazer alguma coisa diferente, tem alguns produtos que só a gente tem, que a gente vai buscar fora, então eu acho que é bem nessa linha de inovação aliada à qualidade mesmo. Entre os frequentadores assíduos da Essência do Sabor está o Luiz, que sempre volta pela qualidade dos produtos e pelo atendimento. Mais um misto frio, né? Alguma coisa com goiabada, um pãozinho integral com goiabada, um pastelzinho, um café com leite, o básico. O cardápio é diferenciado, muita coisa gostosa para comer, ainda mais agora quando a gente está com fome de manhã cedo, né? Bem alimentados, temos energia suficiente para aproveitar algum dos pontos turísticos da cidade até a parada para o almoço. Para essa refeição, elegemos o carnívoro. O restaurante foi também a opção da Maria. Muitas pessoas, né, eu sou influencer, muitas pessoas falam, você tem que ir no carnívoro porque é muito gostoso. Eu falei, então vou lá. No almoço de sábado, os clientes podem optar pelo buffet ou pelo sistema à la carte. A Viviane escolheu a picanha e o brisket de carne bovina, 2 das especialidades da casa. A qualidade das carnes servidas, o ponto que a gente sempre pede é atendido, realmente a comida aqui é muito boa. Depois do almoço, claro, tem mais passeio. E nosso destino de fim de tarde para o happy hour é a Irmandade Cervejaria Artesanal. Afinal, estamos em Guarapuava, a capital paranaense da cevada e do malte. Fundada por 3 irmãos, a cervejaria coleciona prêmios, foi considerado o 3º melhor brew pub do Brasil em 2020 e 9 das suas cervejas já receberam 14 medalhas. Mas a gente gosta de usar ingredientes regionais, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma cerveja de pinhão que parte de um estilo básico ou do estilo clássico e a gente costuma colocar algumas pitadas aí que nos representem. Além de cervejas, a Irmandade serve comida de boteco para compartilhar. A qualidade do chopp deles, a cozinha e o bar deles é o que diferencia das demais.
Fechando o nosso roteiro gastronômico, jantamos na Play & Burger. Aqui, tanto o ambiente quanto o cardápio são adaptados para os fãs da cultura geek. Todas as mesas, por exemplo, têm videogame. Tudo que a gente quis fazer e trazer aqui era para remeter também uma nostalgia, porque a gente quer que os pais mostrem o que eles jogavam para os filhos. E a gente quer que os filhos também criem essa vontade, esse desejo de conhecer esse mundo dos pais e não só o mundo mais atual ao qual eles estão acostumados. No cardápio, lanches têm como referência aspectos da cultura geek e da alimentação. O Sauronion, por exemplo, é uma combinação da personagem Sauron, de O Senhor dos Anéis, com Onion, que é cebola em inglês. É muito legal, né? Um ambiente diferente, faz te lembrar da infância. Você espera teu lanche e você não vê o tempo passar, então é muito legal. O Conexão de hoje termina por aqui. Esse é um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.